Gênesis, capítulo número 4, irmãos. Nós iremos meditar até o versículo número 7. Diz assim a palavra do nosso Deus. Coabitou o homem com Eva, sua mulher. Esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: Adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim, lavrador. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim e decaiu-lhes o semblante. Então lhes disse o Senhor: Por que andas irado? E por que decaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Amém, irmãos. Vamos orar mais uma vez ao nosso Deus. Senhor Pai, Senhor que é santo, que é poderoso, Deus, que é capaz, Deus, de transformar nosso coração, Pai, capaz de nos fazer não apenas entender a tua santa palavra, Deus, mas sermos dominados por ela, Pai. Nós clamamos, Senhor, para que o Senhor opere em nós, Pai. Senhor, que faz existir vida onde não havia. Senhor, que traz o mundo à existência, Pai, do nada. Nós clamamos para que o Senhor opere em nossos corações, Senhor, fazendo com que vivamos, Senhor, fazendo com que sejamos santificados, Pai. Tem misericórdia de nós, Pai. Em nome do teu Filho amado Jesus que nós oramos. Amém. Irmãos, a gente olha para esse mundo e a gente diz como que o mundo está terrível, né? Porque nós vemos até mesmo um irmão matando o outro, pai matando o filho, né? Uma coisa que é dita com recorrência. Mas isso não é algo novo, isso é algo antigo, né? Na verdade, foi o primeiro crime que foi praticado, o primeiro pecado que é registrado na Bíblia, depois que o homem sai do jardim, ele se consuma no assassinato de um irmão matando o outro. Mas veja que é interessante porque, como eu falei para vocês, não foi o primeiro pecado registrado na Bíblia. Esse foi o primeiro pecado, esse foi a consumação do primeiro pecado registrado na Bíblia. Porque o primeiro pecado registrado na Bíblia, depois que os homens saem do jardim do Éden, é justamente a corrupção da adoração a Deus, que deveria causar tanto espanto em nossos corações, irmãos, quanto quando a gente tira a vida de um homem e apaga a imagem de um homem, nós deveremos também nos entristecer e achar que esse mundo está uma loucura, porque a adoração a Deus também, ela foi corrompida, porque nós transformamos a imagem de Deus, do Deus incorruptível, em coisas corruptíveis. É a respeito disso que o nosso texto fala. Irmãos, nós temos meditado no livro de Gênesis desde o primeiro versículo e a gente tem visto como que Deus ele é glorioso, ele é diferente. Na verdade, nós já meditamos naquilo que dá origem a todas as doutrinas da Bíblia, porque até o terceiro capítulo de Gênesis a gente já tem praticamente todos os assuntos registrados aqui na palavra de Deus. A gente já viu a respeito da criação de Deus, ele ser o criador de todas as coisas. A gente viu já a respeito de Deus, ele ter um relacionamento íntimo conosco e fazer uma aliança conosco. A gente já viu a respeito de casamento, a gente já viu a respeito de trabalho, a gente já viu a respeito das diversas coisas que a nossa existência ela proporciona. A gente já viu a origem e a entrada do pecado no mundo. E na semana passada nós vimos o juízo de Deus e a salvação que Deus promete em meio a esse juízo.
E Deus ele mostra o quanto que ele é glorioso, porque ele dá uma promessa de salvação, mesmo quando nós nos corrompemos completamente, mesmo quando nós nos viramos as costas completamente a Deus, ele vai e nos promete salvação. Ele mostra que ele é um Deus sem igual, que não existe ninguém igual a Deus. E a promessa de salvação que ele nos dá é que o próprio filho dele, né, ele diz que o descendente da mulher, ele vai esmagar a cabeça da serpente, ou seja, vai destruir Satanás e vai trazer libertação e salvação para todos nós, para todo o seu povo. Então, o capítulo 4 vai começar a nos mostrar como é que foi a vida, ou como é que se iniciou a vida de Adão e Eva fora do jardim do Éden. Agora que eles foram expulsos do jardim, nós vemos que eles não podem mais ter aquela comunhão íntima com Deus, em poder entrar no jardim do Éden, que representava o santo dos santos, mas eles ainda têm algum relacionamento com Deus, como nós veremos nesse texto. A gente vê que o Adão, ele coabita com a sua mulher Eva, e ela concebeu e dá luz a Caim. E veja, irmãos, isso é maravilhoso, isso é uma das coisas mais registradas na Bíblia, e a gente acaba perdendo a beleza e a profundidade disso, porque isso aqui é o evangelho sendo registrado para nós. Veja, o homem e a mulher, eles pecaram. Deus ele tinha dito que no dia em que eles pecassem, eles iam morrer. O juízo de Deus era que o homem e a mulher, eles iam morrer. Mas em meio a esse juízo, Deus deu a promessa de salvação, que mesmo eles sendo pecadores, a única coisa que eles deveriam gerar era a morte, mas pela graça do Senhor, Deus nos permite gerar vida. E nós vemos que Adão, ele creu nessa promessa de Deus, de que a Eva, ela podia ser a mãe de todos os seres viventes, que justamente por isso que ele colocou o nome da mulher dele de Eva. Né? Eva, como nós vimos, ela não tinha nome específico quando Deus a criou. Esse nome foi Adão que colocou nela quando ele creu na promessa de Deus. Ele diz, ela vai ser a mãe de todos os seres humanos. Então, ele creu nessa promessa de Deus. E aqui, então, nós vemos que realmente Deus deu essa capacidade e permitiu que eles continuassem com essa capacidade de gerar vida, mesmo eles tendo se tornado pecadores. Veja, isso é esperança, irmãos. Não apenas pela geração de filhos, mas porque a Bíblia nos diz claramente que o homem, ele coabitou com Eva, a sua mulher. Ou seja, mesmo depois da queda, mesmo depois daquele conflito que nós vimos ali no casamento deles, onde a mulher, ela é culpada pelo homem, onde o relacionamento deles estão completamente em conflito, a gente vê que eles continuaram casados, eles continuaram se relacionando, e que dessa relação veio a nascer filhos. A gente vê então que Eva, ela concebeu e deu à luz a Caim. Então ela diz, né, geralmente nos nascimentos na Bíblia é comum que após dizer o nome do filho, eles dão a explicação, né? Ou às vezes inverte a ordem, dá uma explicação. Por conta disso, eu vou chamar meu filho dessa forma. E a gente vê que isso acontece aqui com o nascimento de Caim. A gente vê que Eva, ela fala, adquirir um varão com o auxílio do Senhor. Veja, a gente vê a alegria de Eva de poder ter tido um filho. A gente vê aqui que ela compartilha da fé do seu marido. Mesma fé que o seu marido demonstrou quando ele diz, eu creio, Senhor, e coloca o nome na mulher de Eva. Eva, ela demonstra quando ela recebe um filho, ela diz, eu adquiri esse filho do Senhor. Só que, irmãos, infelizmente nossa tradução ela não ajuda muito, porque essas não foram as palavras exatas que Eva ela falou. Né? No texto hebraico, o que Eva disse realmente, ela disse, adquirir um varão, o Senhor. Essa expressão com o auxílio é uma interpretação. Né? O tradutor, quando ele foi traduzir a Bíblia, ele não entendeu direito, porque olha como é que ficou a frase de Eva. Ela diz, adquirir um varão, o Senhor. Como assim? Ela adquiriu um varão, o Senhor. E é justamente porque Eva, ela creu na promessa de Deus. Ela creu que Deus ia dar um filho que ia ser o salvador do mundo. Veja, ela está dizendo, meu filho, ele é o próprio Deus. Ele é o salvador. Foi exatamente essas as palavras de Eva. E por que ela diz isso, irmãos? E é interessante a gente tentar se colocar no lugar dela. Provavelmente Eva, ela fez o seguinte raciocínio. Ela diz, olha, meu marido, ele foi criado sem pecado. E mesmo assim ele se tornou um pecador. Se Deus ele prometeu salvação, se alguém vai vir salvar a gente, ele não pode ser apenas um homem. Ele precisa ser o próprio Deus, porque senão assim como o meu marido que foi enganado pela serpente, esse homem aí também, ele também será enganado pela serpente, ele também será derrotado por Satanás. Então nós precisamos, irmãos, muito mais do que apenas um homem para vir nos salvar. Nós precisamos que o próprio Deus venha e nos salve.
E foi exatamente isso que Deus fez em Cristo Jesus. Só que veja, é interessante a gente ver que Eva, com tão pouca informação que Deus deu a ela já conseguiu chegar nessa conclusão de que o filho dela, de que o descendente que iria salvar a humanidade, ele teria que ser o próprio Deus. Veja, a gente hoje, com muito mais Bíblia, com muito mais informação, ainda existem pessoas que dizem que querem negar a divindade de Jesus Cristo, que querem dizer que Jesus não é Deus. E como eu estou cansado de dizer para os irmãos, ou melhor, não me canso de dizer isso para os irmãos, Jesus, se ele não for Deus, irmãos, ele não pode nos salvar dos nossos pecados. A gente precisa que seja Deus ali, naquela cruz, para que ele possa pagar pelos nossos pecados, para que ele tenha dignidade suficiente, para que o seu valor seja infinito, a ponto de que ele possa pagar pelos pecados de todos aqueles a quem ele quis salvar. Então, o nosso Senhor, ele precisava vir, o próprio Deus precisava vir para nos salvar. Apesar de Eva, ela ter entendido corretamente a mensagem que Deus tinha dado para ela não conseguiu aplicar isso corretamente. A gente vê que ela achou que o Salvador fosse Caim, que como nós sabemos, Caim é o contrário de um Salvador, pelo contrário, é um homem perverso. Irmãos, Deus ele disse aqui para a serpente que iam existir duas descendências a partir de agora, que existiu o povo de Deus, que a Bíblia chama da descendência da mulher, em Gênesis capítulo 3, existe a descendência da serpente, que são aqueles que caminham no mesmo caminho que Satanás, de engano e de mentira e de pecado. E a gente sabe que Caim é um desses homens que andam no caminho de engano, de mentira e de pecado. E o registro que é dado a respeito desses dois irmãos é o nascimento de Caim está marcado aqui, com uma explicação pelo seu nome. Porque ela adquiriu ele do Senhor e por isso que o nome dele é Caim, que significa adquirido. E a Bíblia fala, irmãos, faz um registro muito modesto aqui a respeito do nascimento de Abel. Diz, depois deu à luz Abel, seu irmão. Veja, a gente não vê aqui detalhes. A gente não vê aqui dizendo o nome dele vai ser Abel por causa disso ou daquilo outro. É a forma que é registrado aqui na Bíblia, irmãos, é como se esse filho ele fosse realmente rejeitado. Provavelmente, eles eram irmãos gêmeos. Por que a gente pode afirmar isso? Porque a Bíblia nunca vai falar, nunca ela vai dizer assim, a mulher concebeu, gerou e deu à luz a tal filho, a outro filho, a outro filho. Sempre a Bíblia vai fazer questão de repetir, irmãos, a mulher concebeu e ela gerou e ela deu à luz a tal filho. E depois vai dizer de novo, a mulher concebeu, ela gerou e ela deu à luz a tal filho. Essa é a única vez na Escritura em que dois filhos são colocados juntos assim, sem uma explicação, sem uma separação. Então, provavelmente, eles eram gêmeos, e Abel ele recebeu um nome que significa algo desnecessário. A palavra Abel, irmão, significa vaidade. A palavra Abel significa algo vão. Se a gente parar para perceber, é como se o terceiro mandamento ele tivesse sendo dito aqui para a gente. Porque como é que é o terceiro mandamento, irmãos? É não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. E aí veja, então tá os dois irmãos aqui, e um ela chama de Deus, ela chama de um Senhor, e o outro ela chama de vão. Ou seja, coisas que não podem se misturar. Deus e aquilo que é vão, aquilo que é passageiro, aquilo que é vaidade. Nessa palavra Abel também é aquela que é usada no livro de Eclesiastes para dizer vaidade de vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade. Ou seja, Abel significa uma coisa que ela é desnecessária, que ela não tem um valor específico, que a gente poderia não ter, e isso não ia fazer falta nenhuma na nossa vida. Esse é o significado do nome de Abel. E a Bíblia, então, faz questão de já passar o tempo, nos relatar já quando esses filhos, eles crescem. Vai dizer, então, que Abel foi pastor de ovelhas e Caim, lavrador. Ou seja, um foi cuidar do pasto e outro, né, pegou a profissão específica, né, que seu pai tinha recebido de Deus, que era de lavrar a terra. E então, esses homens, eles crescem e algo que não mudou, irmãos, e nunca mudará, é que nós fomos criados para adorar a Deus. A gente viu que o casamento continuou, que Deus estabeleceu na criação, que Adão e Eva coabitando. A gente vê que o trabalho continuou, quando Caim e Abel são declarados como pastor de ovelha e como lavradores. E a gente vê que aquilo que Deus estabeleceu na criação continuou, com a adoração a Deus, ela também continua. Mesmo o homem sendo pecador, Deus permite que o homem possa adorá-lo. Versículo 3, então, vai dizer a respeito desse momento de adoração. Vai dizer que aconteceu que no final de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta
ao Senhor. Melhor tradução aqui, irmãos, para um fim de uns tempos é o fim de uns dias. Né? Passado o fim de uns dias, ou seja, terminou um ciclo. E do que, é que a Bíblia está falando aqui, irmãos? O único ciclo que nos foi dado até agora é o ciclo de semanas. Né? A gente recebeu a lua e o sol para poder eles marcarem os dias. E a única coisa que é falada aqui na Bíblia até agora, depois é que vai ser estabelecido as estações e tudo mais, depois do dilúvio, mas até aqui o único registro de tempo que nós temos são de dias e de semanas. Ou seja, então, se a Bíblia está dizendo aqui que no fim de uns dias, então está falando aqui justamente a respeito do sábado, do dia do Senhor. Depois que acabou um ciclo, então, os homens eles se apresentaram para adorar a Deus, como também tinha sido estabelecido na criação, um dia específico para que Deus fosse adorado. Então Caim ele vai adorar a Deus, ele vai até a presença de Deus, do fruto da terra, com uma oferta ao Senhor. E Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura destes. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Veja, irmãos, os dois homens, cada um representando uma família diferente, apesar deles possuírem o mesmo sangue, eles adoram a Deus de formas diferentes. Aparentemente, irmãos, cada um adorou a Deus com aquilo que se tinha. A gente viu que Caim era lavrador, então ele pegou do fruto da terra e ele adorou a Deus. E a gente vê que Abel, ele era pastor de ovelhas, então ele pegou das suas ovelhas ali e ofereceu a Deus. Só que há um destaque, uma diferença na oferta que cada um dá a Deus. Em Caim disse que ele simplesmente trouxe do fruto da terra uma oferta. Quando vai falar a respeito da oferta de Abel, vai dizer que ele trouxe das primícias e da gordura do seu rebanho. Ou seja, ele teve uma preocupação maior em trazer algo melhor para Deus. E aí, irmãos, às vezes a gente olha para o texto e vê apenas isso, porque eles estão adorando a Deus, um está dando o seu melhor e outro está dando alguma coisa para Deus. Só que percebam que não é esse o foco do texto. Se a gente for parar para pensar, eles estarem adorando a Deus mostra para a gente que todo homem tem essa necessidade. Perceba que Caim, a gente vai ver aqui que ele não é uma pessoa que é crente verdadeiramente no Senhor. A gente vai ver lá em 1 João que vai dizer claramente que Caim ele pertence ao maligno, mas esse é o único registro, basicamente, que está dando da vida desses homens na idade adulta. A gente só tem 3 registros a respeito de Caim, irmãos. A gente viu que ele nasceu e se tornou lavrador. A gente vai ver na semana que vem de que ele mata o seu irmão e o registro que está no meio disso é ele adora a Deus. Veja que adorar a Deus, irmãos, não nos faz diferente de outras pessoas. Não nos faz melhores do que ninguém. Porque todos os homens têm isso no seu coração. A palavra de Deus diz que todo homem, o homem ele foi criado, irmãos. Os homens, né, os cientistas chamam o homem de Homo sapiens, né, que diz que a característica que mais define o homem, que diferencia ele de todos os animais, é a sabedoria, o conhecimento, a capacidade dele de raciocinar, que é mais elevada do que a dos animais. Mas, na verdade, se a gente for olhar uma definição bíblica daquilo que mais caracteriza o homem do que qualquer outra coisa, seria a necessidade que o homem tem de adorar a Deus. Esse texto aqui, irmãos, ele resume todo o resto da Bíblia. No restante da Bíblia, a gente vai ver 2 tipos de homens. E todos os 2 tipos de homens, eles são adoradores. A diferença é que uns vão adorar ao Deus verdadeiro, do jeito que Deus ordenou, e os outros homens vão adorar deuses falsos, ou até mesmo dizem estar adorando o Deus verdadeiro, mas de um jeito que Deus não ordenou. Veja, irmãos, a palavra de Deus nos diz de modo muito claro que o sacrifício de Abel, ele foi recebido por Deus. Deus se agradou desse sacrifício. E Deus não se agradou do sacrifício de Caim. Se nós abrirmos lá no capítulo 11 de Hebreus, irmãos, a gente vai ver um texto que vai falar a respeito disso, que está acontecendo aqui. Hebreus capítulo 11, versículo 4, irmãos, vai dizer, pela fé,
Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim. Então veja, por que, que o sacrifício de Abel foi recebido e o sacrifício de Caim não foi recebido, irmãos? Porque Abel, ele trouxe a Deus aquilo que é requerido de nós quando nós vamos adorá-lo, que é a fé. No entanto, se a gente continuar lendo o versículo, irmãos, a gente vai ver que essa fé nos faz adorar a Deus de um jeito específico. Porque no versículo 4 ainda vai dizer que é, Abel ofereceu a Deus um excelente sacrifício, mais excelente do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Veja, irmãos, olha o que o texto está dizendo, que através desse sacrifício que Abel realizou, ele recebeu o testemunho da parte de Deus de ser justo. Ou seja, esse sacrifício, irmãos, que eles estavam oferecendo a Deus, era um sacrifício pelo pecado deles. Era um sacrifício relacionado a, olha, eu não sou digno de adorar a Deus. Provavelmente o local que eles ofereciam esse sacrifício era justamente em frente ao jardim do Éden. Porque se a gente olhar para frente do jardim do Éden, se a gente estivesse do lado de fora, olhando para o jardim do Éden, a gente vai ver exatamente a mesma coisa que há dentro do templo. A gente vai ver serafins, né, que eram desenhados nas cortinas, e a gente vai ver o fogo do altar, que a Bíblia fala que tinham os anjos foram colocados, os querubins na frente do jardim, e uma espada de fogo que se revolvia ali. Então era como se você estivesse ali no próprio templo. Então, provavelmente eles iam ali oferecer o sacrifício a Deus, e Deus ele consumia o sacrifício que o agradava, assim como ele consumia o sacrifício no templo. Só que, veja, irmãos, se o sacrifício é pelo pecado, a palavra de Deus nos diz que não há perdão de pecados sem derramamento de sangue. Então, o sacrifício de Abel foi aceito, diferente do sacrifício de Caim, porque Abel ele ofereceu um sacrifício de acordo com a vontade de Deus, de acordo com a palavra de Deus. Se nós formos ver exatamente isso que o Antigo Testamento todo ele vai relatar, que o sacrifício que deveria ser feito a Deus era com um animal e muitas vezes era utilizada a gordura do animal da forma que Abel ele fez aqui. Mas como que eles aprenderam a sacrificar dessa forma, irmãos? Porque a gente não tem nenhum relato específico antes disso de Deus dizendo como é que ele quer ser adorado. As pessoas vão dizer, não, também tem sacrifício de fruta, também tem sacrifício de ofertas de outras coisas que não de animais na Bíblia. Tem sacrifício com farinha. De fato, irmãos, mas o sacrifício para perdão de pecados, que é o que eles estão oferecendo aqui, que nós vimos em Hebreus, que por causa desse sacrifício, Abel ele recebeu o testemunho de ser justo. Sempre era feito com derramamento de sangue. E onde foi que eles aprenderam a adorar assim? Eles aprenderam com o próprio Deus. Nós vimos no texto passado que Deus ele cobriu a nudez de Adão e Eva. Adão e Eva tinham tentado cobrir a sua nudez, irmãos, com folhas de figueira, ou seja, com o fruto da terra, com as suas próprias obras. Eles tentaram cobrir a nudez deles. E o que foi que Deus fez? Deus ele sacrificou um animal, porque a Bíblia nos diz que ele vestiu eles com túnica, que realmente podia cobrir a nudez deles, uma túnica feita de pele de animal. Ou seja, eles aprenderam, irmãos, com o próprio Deus. Seus pais o ensinaram aquilo que o próprio Deus tinha ensinado para eles lá no jardim. Talvez o último aprendizado que eles tinham tido dentro do jardim da parte de Deus, de que eles devem, para que a gente possa se achegar à presença de Deus, irmãos, por conta do nosso pecado, o sacrifício precisa ser realizado. Nós precisamos adorar a Deus única e verdadeiramente em Jesus Cristo. Veja, a fé de Abel, irmãos, ele não poderia conduzir Abel a adorar a Deus de um jeito que Deus não quer ser adorado. Veja, esse é o grande problema nosso hoje, esse é o grande problema, infelizmente, hoje, irmãos, que nós queremos dar a Deus aquilo que nós achamos que devemos dar a Deus. E não queremos saber o que é que Deus requer de nós, para que nós ofereçamos a Ele. Nós não queremos adorar a Deus do jeito dele. Nós queremos que Deus se contente com a adoração que nós queremos dar a Ele. E o que é isso, irmãos? Senão exatamente o que Caim fez. Caim ele adorou a Deus do jeito que ele achava melhor, do jeito talvez que fosse mais conveniente para ele, já que ele era lavrador, então vou adorar a Deus do jeito que eu posso, aqui que fica muito fácil. Né? Talvez nem se preparou para adorar a Deus. Foi chegando o sábado, ele então cortou lá qualquer fruta, pegou lá qualquer coisa que ele estava no trabalho dele e levou para adorar a Deus. Como muitas vezes nós fazemos também, irmãos. Não preparamos o nosso coração para adorar a Deus.
não preparamos o nosso corpo nem a nossa alma para entrarmos na presença de Deus. E nossa adoração acaba se parecendo muito mais com a adoração de Caim do que com a adoração de Abel. Veja que isso vai ser registrado em toda a Escritura, irmãos. A gente daqui a pouco vai chegar no capítulo 11 de Gênesis, em que a gente vê que os homens constroem a Torre de Babel. Se a gente for olhar, a Torre de Babel era um templo, era um local que os homens faziam para adorar a Deus. Veja, eles queriam se achegar a Deus, era uma construção muito alta que eles faziam. Eles queriam se achegar ao Deus Altíssimo do jeito deles, pelas suas próprias obras, por aquilo que eles são capazes de produzir. A gente vai ver que a Bíblia vai continuar e os homens sempre vão estar buscando as formas deles, aquilo que eles querem fazer para poder dar a Deus, e Deus tem que se agradar daquilo. Sendo que, irmãos, quando eu e você a gente não para buscar no Senhor, saber a forma que Deus ele quer que nós o adoremos, a gente já começa errado. Veja, por mais que, por mais que a gente podia inverter aqui as profissões. Imagina, se Abel ele fosse o lavrador e se Caim ele fosse o pastor de ovelhas. Se Caim ele pegasse ali da oferta dele, do pasto, do rebanho, e fosse oferecer a Deus, o sacrifício dele também não seria aceito, irmãos. Porque por mais que ele ofereceu aquilo que Deus requereu dele, ele não ofereceu aquilo que Deus requereu dele em seu coração. Nós precisamos fazer aquilo que agrada a Deus, irmãos, mas com a nossa intenção clara de agradar a Deus. Eu e você, nós precisamos ter um zelo e uma preocupação de saber a vontade de Deus para a nossa vida, de saber como que Deus quer ser adorado por nós. A gente precisa, irmãos, buscar saber a vontade do Senhor. E por não se preocupar com esse detalhe, que besteira, só porque um ofereceu animal, o outro ofereceu comida, Deus ele não come? Deus nem come nem animal, nem come fruta, que besteira. Só porque, irmãos, a gente não vai se preocupar se as canções que nós cantamos são tão bíblicas assim. Só porque nós não vamos nos preocupar em a mensagem ser tão bíblica assim. Só porque nós não nos preocupamos tanto assim com os textos que nós vamos ler, com aquilo que nós vamos fazer no momento em que nós nos reunimos para adorar a Deus. O que importa é que a gente está fazendo para adorar o Senhor. E é exatamente assim que a gente chega no local onde nós chegamos, onde, infelizmente, as pessoas elas conseguem fazer todo tipo de atrocidade no momento em que elas dizem estar adorando a Deus e não demonstrando nenhuma reverência pelo Senhor, nenhuma reverência e nenhum amor por Deus, porque o amor nos conduz à reverência a Deus, irmãos. Vejam que a gente faz uma separação entre o Antigo e o Novo Testamento, né, que não existe na Bíblia, essa separação de que, olha, Deus, no Antigo Testamento era um Deus ruim, né, talvez por isso que ele não tenha aceitado aqui o sacrifício de Caim, né, se fosse hoje, com certeza, Deus ele ia aceitar esse sacrifício, porque Deus ele não está mais apegado a tanto detalhe assim, né, agora é muito mais simples, agora a gente tem liberdade para adorar a Deus do jeito que a gente quer. Onde, irmãos, que tem dizendo isso na Bíblia, que a gente pode adorar a Deus do jeito que a gente quer? A palavra de Deus diz que nós devemos adorar a Deus, importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. E, de fato, o fato da adoração ser em espírito significa que nós devemos prestar uma adoração a Deus que venha do nosso coração, que seja capacitada pelo Espírito Santo, que seja feita na sinceridade da nossa alma. Mas isso não exclui que a adoração a Deus também deve ser feita em verdade, que nós devemos adorar a Deus de acordo com a sua palavra, que é a verdade. E por desprezarmos isso, irmãos, a gente acaba tendo uma visão de Deus muito mais baixa. Porque pare para pensar, se eu não preciso adorar a Deus do jeito que Ele quer ser adorado, se eu não preciso ter uma preocupação tão grande assim em me preparar para o culto e cultuar a Deus de uma forma que vai agradá-lo, se eu não preciso estar tão preocupado assim com essas coisas, veja, é o momento que deveria ser o momento mais importante do meu relacionamento com Deus, porque eu estou adorando a Ele. Se eu não tenho essa preocupação nesse momento, que deveria ser o mais importante, como que eu vou ter preocupação em viver para a glória desse Deus em qualquer outro momento da minha vida? Quando eu sentir vontade de pecar, irmãos, por que é que eu vou lutar contra essa vontade de pecar? Se Deus, até na hora que eu estou adorando Ele deixa eu fazer de qualquer jeito, eu faço de qualquer jeito, quanto mais no meu dia a dia.
Quando tantas coisas me afligem, quando tantas preocupações me acometem, como é que eu não vou dizer sim ao pecado? Veja que é exatamente isso que acontece com Caim, irmãos. Veja que o homicídio e adorar a Deus do jeito errado não são duas coisas que estão isoladas aqui no texto, não estão separadas, não. O que é que vai acontecer aqui? A Bíblia vai dizer que o semblante dele se decaiu porque ele não foi recebido por Deus. Seu sacrifício não foi recebido por Deus. Imagina você dizer isso para uma pessoa hoje. Olha, essa adoração que você está prestando a Deus, Deus não aceita. Quem é você para dizer isso? Não é porque está na Bíblia assim, que a adoração a Deus deve ser assim, assim, assado. Quem é você para dizer que Deus não aceita? É a Bíblia que está dizendo, não sou eu que estou dizendo, não. Ele ficou com um semblante decaído aqui, irmãos. E o que é que Deus fala para ele? Deus disse, por que andas irado? E por que decaiu o teu semblante? Meus irmãos, se nós não somos assim, igual Caim, a gente faz as coisas, tanto na adoração a Deus como nas outras coisas da nossa vida, a gente conduz a nossa família do jeito que a gente quer, a gente faz o nosso trabalho do jeito que a gente quer fazer, a gente se ocupa e cria a nossa vida, o nosso universo, o nosso mundo do jeito que nós queremos, sem levar em consideração como Deus quer que eu gaste o meu tempo, como Deus quer que eu gaste o meu dinheiro, como Deus quer que eu viva. Aí o que é que acontece? Muitas vezes, dá tudo errado. Dá tudo errado. Aí o que é que a gente vai fazer? A gente vai lá, Deus, perdão, porque eu fiz tudo do jeito errado, o Senhor disse para eu fazer de um jeito, eu fiz do outro. Não. A gente diz, onde é que está Deus? Como é que pode? Eu sou uma pessoa tão boa, eu nunca fiz mal a ninguém, e Deus não está vendo o que está acontecendo na minha vida. E aí eu vou e abandono esse Deus, porque esse Deus ele não está me servindo do jeito que eu gostaria de ser servido. Veja, como é interessante, porque quando a gente não está sendo servido por Deus do jeito que a gente gostaria de ser servido, a gente fica com raiva de Deus. Mas quando a gente está servindo a Deus de um jeito que ele não gostaria de ser servido, aí não tem problema. Veja que a gente inverteu completamente, irmãos. Deus agora é o servo e nós somos deuses. Porque é Deus quem tem que fazer na minha vida do jeito que eu quero que ele faça. Ao invés de eu me moldar, eu negar o meu próprio eu para adorar Deus do jeito que ele quer ser adorado. A gente faz as coisas do jeito errado, contrário à vontade de Deus, irmãos, e quando dá errado, a gente se frustra e a gente quer descontar em Deus e nas pessoas que estão à nossa volta. Foi exatamente isso que Caim fez. Ele foi querer descontar em Deus e nas pessoas que estavam à volta dele, porque ele não quis adorar a Deus do jeito que Deus queria ser adorado. Mas veja como Deus é maravilhoso, irmãos. Como Deus é misericordioso. Ele adverte o pecador dos seus pecados. Ele nos chama ao arrependimento. Ele diz para Caim aqui, apesar de Caim estar todo errado, ele diz, se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Deus está advertindo aqui, irmãos. E veja, perceba a sutileza nessa advertência que Deus está fazendo aqui a Caim. Deus ele está dizendo, Caim, faça o certo, que vai dar certo. Se a gente puder resumir aqui o que Deus está dizendo. Mas Deus ele dá um detalhe aqui muito interessante, irmãos. Porque quando ele diz, se procederes bem, não é certo que serás aceito, do que Deus está falando aqui? Deus está falando da adoração. Se você me adorar do jeito que eu quero ser adorado, em espírito e em verdade, você não vai ser aceito. Se você me adorar do jeito certo, do jeito que está de acordo com a minha palavra, e com a fé verdadeira em mim, você não vai ser aceito? Só que veja o que é que Deus continua. Ele diz, se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Irmãos, olha, o que era esperado aqui pela lógica no texto era para ser diferente aqui. O texto não era para terminar dessa forma, não. Deus está dizendo assim, Caim, se você me adorar do jeito certo, eu não vou aceitar a sua adoração. Mas se você me adorar do jeito errado, eu não vou aceitar a sua adoração.
Não é isso que Deus fala, irmãos. Essa era a lógica. Mas Deus está dizendo, ó, se você me adorar do jeito errado, o pecado vai tomar conta da sua vida em tudo. Deus não está falando na adoração. Deus não está dizendo, eu não vou aceitar a sua adoração. A sua vida vai ser dominada pelo pecado. Veja como isso é sério, irmãos. Se a gente adora a Deus do jeito errado, o pecado ele vai se estabelecer em toda a nossa vida. Não é só em relação. A forma que eu adoro a Deus, irmãos, influencia toda a minha vida. Eu não tenho como separar o Deus a quem eu adoro da forma que eu vivo. Pelo contrário, isso é falado na Bíblia de Gênesis e Apocalipse, irmãos, que nós nos tornamos a semelhança daquilo que nós adoramos. O Salmo 115 vai dizer muito claro isso. Vai dizer que os homens que adoram os deuses que não são deuses, que têm boca, mas não fala, que têm olhos, mas não veem, ele diz a condenação para essas pessoas é semelhantes, tornem-se a eles todos os que o adoram e confiam nesses falsos deuses. Quando eu e você, a gente não está buscando ter uma visão correta de quem Deus é, adorando Ele, de acordo com a sua palavra, eu e você, a gente vai viver em função desse falso Deus que a gente está adorando no culto, porque não estamos adorando o Deus verdadeiro, do jeito que Ele estabeleceu na sua palavra. Veja, você vai ser muito mais tendente ao pecado se você não adora a Deus do jeito correto. Deus, ele diz, cumpre a você dominar o pecado. Mas, irmãos, é uma coisa que Deus fala aqui para Caim, mas a gente pode se perguntar, se o pai desse homem aqui estava sem pecado algum, dentro de um jardim maravilhoso, onde tudo era perfeito, o pecado estava diante dele, e ele não conseguiu dominar o pecado, como que esse homem agora, fora desse jardim, onde ele trabalha na terra, e a terra agora não dá mais só coisa boa, a terra também dá coisa ruim, a terra também faz ele suar, como é que ele vai conseguir dominar o seu próprio pecado? Se o pai dele não conseguiu, mesmo o pai dele sendo perfeito. Veja, irmãos, o que Deus está dizendo aqui para Caim é para ele se arrepender do pecado dele e recorrer a Deus no sacrifício. Veja, por isso que ele diz, faça o sacrifício, confie que eu vou mandar aquele que vai lhe salvar. Ao invés de você estar tentando querer viver do seu jeito, você não vai conseguir nem se agradar. Você nem vai conseguir tirar a alegria dessa vida que você está buscando viver para a sua própria glória. Muito menos você vai conseguir me agradar. A única coisa que você vai conseguir vivendo uma vida distante de Deus e sem buscar adorar a Deus do jeito que ele quer ser adorado, a única coisa que você vai conseguir é você vai ser dominado pelo pecado. Esse é o único caminho, irmãos, para nós. Se eu e vocês, a gente não quiser se submeter a Deus e a viver para a glória dele do jeito que ele quer que nós vivamos. Não é eu vou dizer como é que eu vou adorar a Deus, porque eu me sinto bem quando eu adoro Deus desse jeito. Não é eu vou dizer como é que eu vou viver para a glória de Deus, porque eu me sinto, eu acho que é melhor eu fazer dessa forma. Nós não podemos querer ser mais sábios do que Deus, irmãos. Deus, ele estabeleceu um princípio regulador do culto. Deus, ele diz na sua palavra como ele quer ser adorado. Deus, ele nos deu mandamentos, irmãos, para que em cada área da nossa vida, eu e você, a gente não tenha apenas orientações, mas a gente tem princípios que se aplicam de tantas formas na nossa vida, que estão registrados na palavra de Deus. E a gente ignora tanto o princípio regulador do culto na hora de adorar a Deus, como também a gente ignora os mandamentos do Senhor na nossa vida de modo geral. E com certeza não tem como, irmãos, a nossa vida dar certo. Se eu e você, a gente não tem essa preocupação. Veja, tudo começa com a preocupação. A gente saber que Deus, ele é o Senhor, irmãos. Todo mundo sabe. Irmãos, todo crente, ele faz declarações gloriosas a respeito de Deus. Então, falar que Deus é o Altíssimo, é o Onipotente, que é o nosso refúgio, que Ele é maravilhoso, que não existe ninguém como Deus. Então, por que nós não tratamos Ele de acordo com essas qualidades que nós damos a Ele? Porque nós não vivemos em nosso relacionamento com Deus, reconhecendo tudo isso. Se Ele é o Senhor, eu sou o servo. Se Ele é Deus Altíssimo, eu não sou ninguém. E eu preciso me submeter a Ele em todas as coisas. Essa palavra que é dita a Caim, irmãos, é dita a mim e a você também. Eu e você, a gente precisa temer o nosso pecado. A forma que Deus ele fala com Caim aqui é como se tivesse um bicho, um animal selvagem na espreita e que está esperando só Caim dar um vacilo, que esse bicho vai atacar e Caim não tem como reagir, não tem como se defender a esse animal selvagem. É assim, irmãos, o pecado conosco. Eu e você, a gente não tem como
irmãos, enfrentar o pecado na nossa própria força. A gente perdeu essa capacidade lá no Jardim do Éden. O que eu e você nós precisamos fazer agora é nos submetermos completamente a Deus. É até humilhante, irmãos. É até humilhante, eu entendo. A gente diz assim, olha, eu não sei nem adorar a Deus. Até para eu adorar a Deus, que é aquilo que eu fui criado para fazer, eu preciso que Deus diga. Eu sou tão pecador, tão miserável, que até para eu adorar o meu Deus, eu preciso que Ele me oriente em todas as coisas. Veja, isso é humilhante, irmãos. Mas o outro caminho é o do orgulho, é o da arrogância, é a gente achar que está tudo bem na nossa vida, é a gente achar que a gente não precisa, a gente está na igreja porque a gente precisa melhorar um pouco uma coisa ou outra. Quando, na verdade, irmãos, toda a nossa vida precisa ser remodelada para que a gente possa viver de acordo com a vontade de Deus. Se você acha que você precisa mudar uma ou duas coisas na sua vida, se você acha que só precisa algumas coisas se ajustarem, e geralmente é nas outras pessoas, né? Se as outras pessoas elas mudarem aquilo e isso aqui, vai estar tudo bem. Significa que a gente não entendeu, irmãos, o significado do sacrifício. O significado do evangelho é outra pessoa precisou vir aqui nesse mundo. O próprio Deus, não foi qualquer outra pessoa, precisou vir aqui a esse mundo para poder morrer e pagar pelos meus pecados, porque eu sou miserável, pecador, desgraçado, que eu não tenho condição alguma nem de me achegar na presença de Deus, nem de adorá-lo, nem de saber como fazer essas coisas. E infelizmente, muitas vezes nos falta até vontade de nós adorarmos a Deus. A gente reconhecer isso, irmãos, e se colocar diante daquele que é o único que pode trazer salvação para nós e mudar o nosso coração. Para que a gente, irmãos, não viva uma fé falsa, como a fé de Caim. Para que a gente não viva uma fé incorreta ou colocada no local errado, como foi a fé de Eva, que apesar de ser cristã, interpretou errado a promessa de Deus. Mas para que a gente possa viver como Abel, irmãos. Que mesmo que a gente morra, mesmo que a gente seja desprezado. Veja se Abel ele não representa muito bem o nosso Senhor Jesus Cristo, irmãos. E a vida também que eu e você nós deveríamos viver. Jesus Cristo ele veio a esse mundo, ele foi desprezado. Ele veio para os que eram seus e os seus não receberam. Abel ele não foi nem bem recebido pelo seu pai, pela sua mãe. Mas ainda assim, ele foi aquele que seu testemunho, mesmo ele não tendo falado nada, irmãos. Se vocês olharem aqui, nem nesse texto, nem no texto da semana que vem, a Bíblia não registra uma sílaba saindo da boca de Abel. Mas ainda assim, o seu testemunho foi maravilhoso. De ser um adorador verdadeiro de Deus. De, mesmo que perdeu a sua vida, ele não foi um derrotado. Porque ele está onde nós deveríamos desejar estar também agora, se a nossa missão aqui já tivesse concluída. Que a gente possa então, irmãos, se agarrar a Cristo, como Abel se agarrou, no sacrifício que representava Cristo. E a nossa vida possa ser de lutar contra o pecado, não na nossa própria força, mas dependendo do poder que vem da cruz de Cristo. Amém, irmãos? Que Deus nos abençoe. Vamos cantar o Salmo de número 2, em resposta à pregação que